A gente vai falar agora sobre o Maio Laranja, que conscientiza sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Pode rodar a vinheta pra gente. Saúde em cores. Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Oferecimento Instituto Nair Pereira. Desse assunto e desse mês tão importante também, eu estou recebendo hoje aqui no nosso estúdio a assistente social Joana Dark Prado Mota Pereira, e a gente vai abordar também os sinais que as crianças e adolescentes dão quando estão sendo vítimas de alguma violência sexual. E você sabe que acontece dentro da sua casa. Joana, deixa eu te dar um beijo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um beijo para todo mundo do Instituto Nair Pereira, nossos parceiros. E eu também sou grata porque eu sou parceira. É um instituto que faz um trabalho incrível. Ontem eu disse e vou repetir aqui, com milhares de famílias aqui de toda a nossa região. Eles prestam total apoio, total auxílio de graça. Então é um instituto que faz um trabalho incrível. Depois a Joana vai falar a respeito disso. Mas vamos falar a respeito desse tema também do Maio Laranja? É por isso que você está aqui também. Quais são esses sinais que os pais podem detectar dentro de casa quando ocorre aí algum indício de abuso sexual, de violência sexual? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, não só os pais, mas como todos os profissionais que atendem essas crianças, né? Porque, infelizmente, muitas vezes, o abusador é até alguém da própria família, né? Ou algum conhecido, alguma pessoa muito próxima. Isso se caracteriza em 90% dos abusos são cometidos por pessoas familiares ou pessoas conhecidas. Os sinais mais evidentes são quando uma criança é muito alegre, ela passa a ser uma criança chorosa, uma criança triste, introspectiva, marcas, né, no corpo. Então, inclusive até os professores, profissionais da educação, profissionais de projetos, eles conseguem detectar esses sinais dessas crianças, né? Os pais, quando alguma criança vai à casa de algum coleguinha, alguma pessoa, e ela volta com alguma atitude meio suspeita, já pode ser um indício. Então, esses sinais são muito evidentes nas crianças. Nas escolas, desenhos, muitas vezes alguns desenhos, eles conseguem transmitir esse fator também. É um mês que exalta a questão da denúncia, mas a gente tem que ter a consciência e a gente tem que ter a orientação de praticar isso todos os meses do ano. Ainda ontem a gente mostrou aqui uma reportagem especial também com o Dr. Neymar. Um abraço para ele, também para o Dr. Matheus, advogados super queridos lá Sim. do Instituto Nair Pereira. Ontem a gente mostrou uma reportagem, eu comentei no final que às vezes o pai, ou a mãe, ou o familiar, ele não quer acreditar que aquilo está acontecendo dentro da própria casa. Às vezes ele finge que não está acontecendo, porque chega a ser uma situação até humilhante para você realmente fazer a denúncia, porque você não quer aceitar essa confirmação que o abuso está ocorrendo. Eu acho que você, como assistente social, pode muito bem explicar isso para a gente, né? Às vezes você quer tapar os seus olhos porque você pensa, não, eu não posso tá passando por isso dentro da minha casa, ou você tem medo, né? Eu acho que o medo é o que bloqueia muitas vezes a denúncia também, não é, né, Joana? Olha, não digo nem medo, eu digo até o receio do julgamento, né? O que as outras pessoas vão falar, o que os meus, se for dentro da própria família, como vai ficar a questão familiar, como eu vou denunciar um irmão, eu vou denunciar um sobrinho? Sim, você tem que denunciar o irmão, você tem que denunciar o sobrinho, porque você é responsável por essa criança, né? Então, assim, as pessoas não podem ter medo, não podem ter receio, tanto familiar quanto um profissional da área onde essa criança é atendida e que ela está sendo, né, vítima de abuso. Joana, você notou que houve um aumento das denúncias? Porque a gente vê que esses casos cada vez estão mais à tona. É importante realmente que as pessoas denunciem, né? Então, teve um aumento aí das denúncias? As pessoas estão se encorajando mais a denunciarem os familiares? Sim, teve um aumento, o aumento é gritante, né? E a gente vê que as pessoas passaram a ter mais conhecimento da forma de denunciar, né? Então, acho que isso é muito importante, a forma como a pessoa deve denunciar. Então, acredito
que seja isso que tenha ocorrido. E o Instituto também tem um papel importante porque vocês prestam também auxílio a essas famílias, às vítimas também. Vocês têm toda uma equipe lá para dar um apoio nesse momento tão delicado, né? Que às vezes você não sabe a quem recorrer, não é, Joana? Sim, muitas vezes as famílias elas ficam assim sem suporte, fica na realidade, como você disse, sem chão, né? Então o Instituto ele está ali para poder auxiliar essa família, poder acolher essa família, essa criança e encaminhá-los aonde eles têm que ser tratados, né? Inclusive muitas vezes a gente quando fala em abuso, a gente pensa em criança, adolescente, a gente pensa de criança de maiorzinha já andando. Infelizmente o abuso ocorre até em bebês, né? Então, creches, auxiliares de creches, né? As pessoas verificar essa questão também, né? Sempre estar pontuando, olhando, verificando e é muito importante essa questão também. Acontece em bebês e aí é mais grave ainda, Sim. Porque se torna ainda mais indefeso, mais indefesa, né? Quando a gente fala de um bebê. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui pela experiência nossa também, de jornalistas, de profissionais da imprensa. Eu já fiz muitas matérias e já ouvi aí vários delegados, delegadas que acompanham esses casos. Acontece na maioria das vezes dentro de casa. A mãe, o pai ou qualquer familiar tem que ficar atento. E aí você tem que denunciar. O que acaba muitas vezes piorando também os casos é porque a criança dá indícios, dá sinais e às vezes o familiar acaba não acreditando também, né, Joana? Sim. Eu já vi muito disso também, né? O que acaba piorando ainda mais até o sistema psicológico, né, da criança. Sim. Ela fica com medo e ela acaba aceitando aquilo e acha que é normal, né? Sim. Isso ocorre assim, na maioria das vezes, né? A criança, às vezes, a família não acredita no que ela está falando, acha que meu irmão ia fazer isso, acha que o meu pai ia fazer isso, né? Porque ocorre a voz também, mas acontece. Então, essa criança, ela tem que ser tratada, ela tem que ser atendida dentro da rede de apoio que existe dentro do município, né? Ou qualquer local que ela seja atendida. Então, há essa necessidade da família ter a consciência de que ela precisa ser tratada na sua integralidade, né? Psicólogo, às vezes tem que tomar medicamentos, né? Dependendo do tipo de abuso. Então, é um trauma para o resto da vida, né? Sim. Infelizmente, é algo assim muito sério que precisa ser denunciado, né? A gente tem que abraçar essa causa e lutar realmente por ela, né? É olhar realmente para o futuro, né? Que são as nossas crianças, os nossos adolescentes. E se colocar no lugar dessas famílias também. Sim. Bom, a denúncia é importante. Eu queria dizer mais uma vez que o Instituto está à disposição também. Então, denuncie, é aquele trauma que fica aí pelo resto da vida, mas a gente tem como tentar amenizar toda essa situação, né? Você tem que dar o primeiro passo, você tem que buscar ajuda, né, Joana? Sim, tem que procurar ajuda, a gente tem que pensar que o Disque 100 está aí para que as pessoas possam estar fazendo bonito, né? Que a campanha faça bonito e denuncie. Temos os conselhos tutelares também, né? Que é onde pode ser um canal de denúncia, mas que a gente pede para que as famílias elas tenham um olhar voltado mais às nossas crianças, aos nossos adolescentes, bem como toda a rede de apoio também, creches, escolas, professores. Observe os seus alunos, se ele teve alguma mudança de comportamento, rebeldia, inquietude. Observe, olhe os sinais, fiquem atentos e procure ajuda. Bom, a Record está abraçando essa causa, o Maio Laranja, assim como o Instituto Nair Pereira também. Eu sei que muita gente já sabe, mas nunca é demais. O abuso não é só quando tem o ato sexual em si. O abuso é o abuso psicológico, é você falar alguma coisa para a criança, é você tocar, é tudo isso, né? Tudo isso é um abuso, já é uma violência. Sim, com certeza. Então, algo assim que a gente sempre diz para a criança, né? Não deixe ninguém tocar nas suas partes íntimas. Não deixe pôr a mão na sua boquinha, no seu peito, né, nas suas genitálias. Então, não deixa. Não, infelizmente, né,
a gente ainda precisa estar sempre atento a essas coisas, inclusive sentar no colo de pessoas estranhas, até, infelizmente, no colo de parentes. Não é aconselhável, infelizmente, a gente tem que proteger de todas as formas. A gente não quer alarmar, mas a gente quer que a pessoa tenha consciência dos cuidados que ela deve ter com os seus filhos. Ok, Joana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Leve o meu beijo a toda a equipe do Instituto Nair Pereira também, porque eu sou parceira com muito orgulho, com muita gratidão, fazem um trabalho incrível e aí neste mês todo a gente vai falar a respeito desse tema. Um beijo para você. Obrigada. Obrigada como sempre.